Deus no templo, louvado é o nome de Jesus. E aqui a Bíblia fala que Salomão, ele estava orando a Deus. A oração de Salomão era específica, pedindo a Deus perdão pelos pecados do povo. A oração de Salomão, aleluia, era específica para que Deus, ele pudesse morar dentro do templo que estava sendo construído. Ele pedia a Deus: Deus, habita nesse lugar, ouve a súplica do teu servo, aleluia, louvado é o nome de Jesus. Ouve o clamor do teu servo e perdoa esse povo, perdoa a esta geração, esse povo de Israel. A Bíblia fala aqui na palavra do Senhor, louvado é o nome de Jesus, que Salomão estava falando: Senhor, quando se fechar o céu, não houver chuva, porque o povo tem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, nesse templo, na casa de Deus aqui, aleluia, confessando o teu nome, se convertendo dos seus pecados. Quando o Senhor os afligir, ouve, Senhor, desde o céu, e perdoa os seus pecados. Salomão estava intercedendo por todo aquele povo, clamando a Deus para que Deus viesse perdoar os seus pecados. E nós estamos aqui nessa noite fazendo da mesma maneira. Quando oramos por alguém, quando oramos por essa cidade, pedindo a Deus: Deus, perdoa o pecado desse povo, aleluia. A nossa oração como cristão não é outra a não ser que Deus venha perdoar os pecados, aleluia. E toda vez que Deus ele começa a ouvir o clamor da igreja, toda vez que ele olha para a igreja, aleluia, com um olhar de misericórdia, ele vê a igreja orando, a igreja sendo afligida, mas não desanimou na sua fé. A igreja tem lutado por almas, tem orado por pessoas, por vidas, e muitas dessas vidas ainda não estão aqui nesse culto, ainda não estão numa igreja, ainda não se batizaram, aleluia. O clamor da igreja incessantemente chegando ao altar do Senhor, chegando até o trono de Deus, aleluia, é como se fosse, aleluia, um cheiro suave. Deus olha lá do céu, ele atenta para o meu clamor e para o teu clamor, e ele começa a dizer: eu estou ouvindo o clamor da minha igreja, aleluia. Porque o verdadeiro clamor desta última hora não é que Deus venha fazer grandes coisas na nossa vida, mas o clamor desta última hora é que Deus venha perdoar pecados e venha salvar essa geração que está corrompida, que está perdida pelas drogas, pelo crime, pela prostituição, aleluia, por tantas coisas que o diabo tem oferecido por prazeres momentâneos. Este é o clamor da igreja da última hora: que Deus visite os lares, que Deus visite as ruas, que Deus visite as boates, que Deus visite os prostíbulos, aleluia, para que o Senhor venha libertar esta geração, libertar esse povo, louvado é o nome de Jesus. E Salomão estava dessa forma, ele estava dizendo: Senhor, o Senhor pode mexer no clima. Ele estava falando isso: o Senhor mexe no clima, o Senhor mexe na economia, o Senhor mexe nas igrejas, Ele tira rei, coloca rei, Ele coloca governante, presidente, Ele tira o presidente, Ele coloca a hora que quer e termina com tudo a hora que Ele quer, aleluia. Nós somos uma igreja, aleluia, que devemos ficar atenta, aleluia, nesta última hora. Por quê? Porque Deus, Ele tem avisado os seus servos em todo o mundo, dizendo uma coisa: eu mexo naquilo que eu quero, eu faço da forma que eu quero, eu ajo da forma que eu quero, mas a minha casa não será profanada, aleluia. Deus, se for preciso, Ele mexe, Ele mata pessoas, aleluia, mas o nome dEle não é blasfemado, aleluia. Se for preciso Ele entrar em lugares secretos, onde muitos têm feito reuniões, se escondendo de homens, aleluia, achando que estão escondidos de Deus, mas Ele entra lá, Ele sabe o que eles estão planejando contra a igreja, Ele sabe o que eles estão planejando contra os servos de Deus, mas Ele entra lá naquele lugar, e Ele dá livramento para a sua igreja, porque como o meu pai falou também nesta noite, Deus nunca é pego de surpresa. Quando o diabo tem planejado alguma coisa contra a tua vida, contra a igreja, Deus já abriu outro caminho para a igreja passar, Deus já preparou um caminho, nem que seja por meio das águas. O povo de Israel, aleluia, os egípcios, o faraó estava vindo atrás, mas Deus abriu o caminho no meio do mar vermelho, aquele povo passando no mar a seco, aleluia, mas o diabo não conseguiu
conseguiu tocar na igreja naquele lugar, porque Deus havia dado livramento. Aleluia. No meio do deserto que você está passando, no meio da provação que você está passando, tem livramento de Deus para a tua casa, tem livramento de Deus para a tua família. Louvado é o nome de Jesus. E esta palavra de Salomão nos mostra o verdadeiro arrependimento de um homem. Mesmo tendo um grau alto de poderio, mesmo sendo bem aquisitado pela sociedade, ele entendia que não importava se o homem gostava ou não gostava dele, o que importava realmente é se Deus havia o perdoado, se realmente ele estava tendo uma vida de comunhão com Deus, se verdadeiramente Deus o conhecia. Este é o clamor de Salomão, suplicando a Deus por ele, suplicando por sua família. E nesse tempo nós estamos, aleluia, vivendo dias em que muitos têm deixado de orar por sua família, muitos têm deixado de orar por sua casa, por sua igreja, por seus, aleluia, por seus familiares. Mas a palavra do Senhor diz aqui que devemos orar sem cessar, devemos orar por nossa casa, por esta geração, aleluia, porque através da tua oração, através da igreja, Deus ainda tem mantido muitos de pé. Era para muitos ter perdido, aleluia, a sua vida, mas através da oração da igreja, aleluia, há um povo ainda de pé, há um povo que ainda está de pé, porque a igreja tem dobrado o seu joelho para orar. Então não para de orar por sua casa. Aqui na palavra do Senhor diz que Deus, ele, aleluia, ouviu o clamor de Salomão. Salomão tinha acabado de orar e de repente Deus desceu com fogo do céu, e ele aceitou o holocausto, o sacrifício. Diz aqui na palavra do Senhor que Deus olhou para dentro do coração de Salomão e achou nele um coração íntegro naquele momento, um coração quebrantado. Ele aceitou a oferta de Salomão naquele momento, e diz aqui na palavra do Senhor, aleluia, que Deus veio com a sua glória, consumiu o holocausto, aleluia, simbolizando de que ele estava aceitando o sacrifício. E eu quero perguntar para você, para nós que estamos aqui nesta noite, aleluia, será que Deus tem aceitado o teu sacrifício? A glória do Senhor está na tua vida, assim como foi com Salomão, também tem que acontecer na minha vida e na tua vida. Nós somos um altar do Senhor, e aqui na palavra do Senhor diz que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido toda a casa, aleluia. Havia a glória de Deus no átrio, havia a glória de Deus aleluia, no Santo dos Santos, havia a glória de Deus que invadia aquele lugar, porque quando tem alguém que é quebrantado na presença do Senhor, quando tem alguém que abre o coração para Deus, a glória de Deus invade o ambiente, aleluia. Quando tem alguém que abre o coração para Deus, não tem como não receber resposta, aleluia. Quando tem alguém que abre o coração para Deus, não tem como o céu ficar cerrado, aleluia. Não tem limite, aleluia, para a minha vida e para a tua vida, não tem impedimento quando temos uma vida com Deus, quando temos, aleluia, uma vida de adoração a Deus, quando, aleluia, a glória do Senhor entra na minha vida, as pessoas em volta não vão conseguir entender, as pessoas em volta não vão conseguir entender o que está acontecendo, mas a glória do Senhor está na tua casa. Aqui diz, louvado é o nome de Jesus, que o povo louvava o nome de Jesus, dizia porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Este é o louvor que estava no povo, aleluia, naquele momento, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em tempo de crise o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em tempo de tentação o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. No tempo que tem tudo, Deus é bom, aleluia. No tempo que tem nada, Deus é bom. No tempo que a família está no altar do Senhor, Deus é bom. E no tempo que a família não está no altar, Deus é bom também, porque a misericórdia, o amor dele, a benignidade dele dura para sempre. Isso é que aquele povo estava dizendo, eles estavam sentindo a glória de Deus, estavam glorificando a Deus, entendendo que, aleluia, o templo não era algo carnal, o templo tinha sido levantado não como algo natural, mas um lugar onde eles podiam quebrantar seu coração e louvar a Deus. Você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite, então começa a adorar Jesus, começa a erguer tua voz, começa a glorificar a Deus, porque Ele está aqui nessa noite.
recebendo o teu clamor, recebendo a tua adoração. E aqui na palavra do Senhor diz que todos ofereciam sacrifícios perante ao Senhor. Eles começaram a pegar os sacrifícios, aleluia, louvado é o nome de Jesus, e começaram a oferecer ao altar do Senhor. E eu quero perguntar: que tipo de sacrifício você tem feito diante do altar do Senhor? Aleluia, louvado é o nome de Jesus. E aqui na palavra do Senhor diz que Deus aparece novamente a Salomão e começou, aleluia, a falar com ele. Louvado é o nome de Jesus. E Jesus começou a falar para ele: ó, meu filho, minha filha, aleluia, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, se enviar a peste entre o meu povo. Deus está falando: se eu começar a movimentar minha mão, se eu começar a mexer na estrutura desta terra, se eu começar a entrar lá no governo, se eu começar a entrar lá na, aleluia, no estado que nós estamos, se eu começar a mexer com a minha mão sobre aquele lugar, aleluia, se eu começar novamente a trazer enchente, se eu começar a trazer tornado, se eu começar a trazer tantas coisas por aí, qual o segredo para a igreja ficar de pé? Qual o segredo para a igreja manter uma fé básica e simples na presença do Senhor, mas firme, uma fé genuína, uma fé constante? Jesus nos ensinou aqui dizendo: se o meu povo, somente o meu povo que se chama pelo meu nome, ele vai se humilhar, ele vai orar e vai buscar a minha face e vai se converter dos seus maus caminhos, então eu olharei para vocês, eu ouvirei vocês, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Jesus está dizendo: a única coisa que impede, aleluia, muitas vezes de algo ruim e pior acontecer na terra, é porque a minha igreja está lá. Muitas vezes quem impede alguma coisa ruim acontecer nesta cidade é porque ainda tem um povo que ora neste lugar, aleluia, ainda tem um povo que se humilha, que se converteu dos maus caminhos, que tem buscado a minha face, aleluia. Se não fosse isso, a minha mão já teria pesado sobre este lugar. Sinta o Senhor falando neste tempo que até agora tenho permitido várias coisas, aleluia, porque a minha mão está sobre a igreja. Eu tenho zelado da minha igreja, daqueles que estão dentro do templo sacrificando a sua vida diante de mim. Eu tenho olhado para a minha igreja e tenho visto uma coisa: um povo que se quebranta, que ainda ora, um povo que busca, e mesmo no meio da escassez, e mesmo no meio da dificuldade, não tem largado mão do templo, tem adorado no templo, tem sido templo, aleluia, tem orado, tem buscado a face do Senhor, aleluia. Ai desta humanidade se não fosse Deus e a igreja do Senhor nessa terra. Ai desse povo de Agudos se não fosse a igreja que ora. Ai desta cidade, deste estado, se não fosse Deus olhar para a oração da igreja nesta terra. Aleluia, ai desse povo que acha que tem poder, que tem isso, tem aquilo, mas não consegue entender que a minha mão é poderosa. Ai desta população que esquece, aleluia, que pode estar escondido dentro da caverna, pode estar escondido no alto da montanha, mas aonde tiver a minha mão o tirará de lá. Aleluia, pensam e confiam no seu braço, pensam que tem força, pensam que pode se abster daquilo que está vindo por aí, aleluia, mas o Senhor tem planejado algo grande e terrível, algo que a humanidade vai chocar e vai dizer: meu Deus, vou manear a cabeça de um lado para o outro, entendendo o que será que está acontecendo naquele lugar, porque será que a mão de Deus está sendo tão pesada sobre aquele lugar? Foi porque eu mandei se converter, foi porque eu mandei parar de adorar os ídolos, foi porque eu mandei parar de sacrificar Baalins, foi porque eu mandei parar de clamar a Deus estranhos que não ouvem, que não falam, aleluia, mas não quiseram ouvir nem atentar a minha palavra. O ano está acabando, mas o meu juízo está para chegar. O ano está acabando, mas a mão de Jesus está vindo aí, aleluia. Ai daquele que está escondido no alto da montanha, vai ser derribado por terra, porque a mão de Jesus vai tirá-lo de lá. O fogo vai consumir a muita gente por aí, aqueles que estão em cima do altar pregando uma palavra que Ele não mandou, aqueles que estão usando de usuras, aqueles que estão roubando, aliciando o povo com palavra que engana a alma, que engana o coração, aleluia, serão pegos de surpresa, porque a mão do Senhor vai pegá-los e vai transportar
falando nessa noite comigo e contigo. Está chegando o dia. Está chegando o dia em que muitos vão querer correr para um templo como esse. Mas eu já separei os meus. Já estão separados, não há tempo mais. A colheita é grande que está vindo por aí. Aqueles que são meus estão guardados debaixo das minhas asas. Aleluia, não adianta mais correr para dentro, porque eu conheço o coração e sei quem é meu e quem não é. O tempo acabou, aleluia, a eleição já terminou. Eu escolhi os meus, eu sei quem são meus, e não adianta me esconder. Não adianta vir para dentro tentar escapar do juízo que está vindo por aí, porque não vai conseguir escapar da minha mão, porque eu dei tempo e oportunidade e chance. Eu falei, eu avisei, eu anunciei, mas brincaram com o meu nome, não levaram a sério a minha palavra. Mas eu digo nesta noite, se o meu povo que está em mim continuar sacrificando a mim, continuar adorando o meu nome, eu, Senhor, derramarei a minha glória. E onde vocês passar, a glória do Senhor estará com vocês. Haverá cura no meio do meu povo. Haverá libertação no meio do meu povo. Haverá livramento no meio do meu povo, porque eu estou livrando muitos da peste. Aleluia, era para ter vindo uma peste antes, mas eu livrei, porque eu sabia que muitos não estariam preparados. Então eu dei tempo e oportunidade de se arrependerem e de virem aos meus pés. Alguns vieram, mas a maioria não quis vir aos meus pés. Mas eu estou falando, acabou o tempo. Acabou o tempo, não vou mais escolher ninguém. Aqueles que estão dentro, estão dentro. Aqueles que estão dentro, já estão dentro. Quem não está dentro, a porta já está cerrada. A porta está cerrada, não tem mais tempo para se arrepender, porque eu dei oportunidade. E agora está chegando a hora. O meu derramar da porção da minha ira estará sobre esta cidade, sobre esta população, sobre este estado. E aquele que não me ouvir entenderá uma coisa: que a minha mão derribará, matará, derrubará por terra. Não ficará prostrado o meu justo, mas aquele que é ímpio, aquele que peca e transgride minha palavra, já estará debaixo da sepultura. Porque eu não terei mais misericórdia. Não terei mais misericórdia. Eu estou cansado, eu estou fadigado de ver esta situação. E Jesus fala para nós nesta noite que o tempo é chegado. Se apegue nesta palavra, porque a glória do Senhor está entrando aqui. A glória do Senhor está entrando neste lugar. E se você tem ouvido para ouvir, abra teu coração e adore a Ele. Adore a Ele na tua casa. Adore Ele. Adore a Ele. Adore a Ele. Adore a Ele, é o que Ele quer. Adore a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É o que o Senhor quer. Faça na tua vida um altar de sacrifício. Faça um altar de sacrifício na tua vida, porque só Deus conhece o teu coração. Ele sabe a tua entrega diante dEle. Ele sabe o quanto você tem falado com Ele no decorrer dos dias. Ele sabe que você é dEle. Ele sabe que você é dEle. Então adore a Ele com toda a tua alma nesta noite. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, aleluia, o Senhor está falando sobre humilhação nesta noite. Se humilhe onde você está nesta noite. Como diz a palavra do Senhor, rasga o coração, não as vestes. Não rasga aquilo que está por fora, mas por dentro você não está com o coração rendido. Então mostre para Deus que você tem um coração rendido a Ele, que você é submisso à voz dEle, que você ouve a Ele, quer obedecer a sua palavra. Eu te amo, Jesus. Fale para o Senhor nessa noite: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu amo a tua palavra. Eu amo o teu nome. Eu amo a tua presença. O Senhor causa temor no nosso coração nesta noite, para nós entendermos que Ele manda, Ele governa este mundo.
Com apenas um dedo ele destrói tudo. Mas Deus guardou a sua vida até aqui. Deus guardou a tua casa. Deus guardou a tua família. Te deu um lar para você estar e hoje aqui adorar o teu nome, o nome de Jesus. Nós rendemos graças, louvores, adoração ao teu nome. Deus quer levantar pessoas nesta última hora, não com status, não com visibilidade, mas para mostrar que o nome de Jesus é grande. Jesus é grande nesta cidade. Ande por essas ruas e perceba o quanto de pessoas não estão vivendo mais, estão trancafiadas em pecados, em mentiras, estão trancafiados com o espírito da morte, aleluia, trancafiados com espíritos adivinhadores e malignos que têm enganado seus corações. Mas nós somos da luz. Nós somos da luz e não tropeçamos porque a luz está conosco. A luz de Deus está na tua vida, meu irmão, minha irmã. A luz de Deus está conosco. Nós não vacilaremos porque Deus está conosco. Nós não cairemos porque Deus está conosco. Ele é o nosso apoio nesta noite. A palavra do Senhor diz: agora estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos à oração desse lugar, porque Deus escolheu e santificou esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente para sempre, e nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. E quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenei, guardares os meus mandamentos e estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vos desviardes, deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancareis da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei o meu nome. Então farei com que seja por provérbio e motivo de zombaria entre todas as gentes. Se Deus tirar o fôlego de vida, se Deus tirar, meu irmão, nós vamos ver que a gente está vazio. Se Deus tirar a mão dele sobre nós, a gente perdeu. Mas que nessa noite o Senhor possa tocar no nosso coração e venhamos entender a visitação de Deus sobre nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado é o nome de Jesus. Renda o coração a Deus nessa noite. A palavra do Senhor diz que aquele que tem ouvidos, que ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém. O Senhor falou nessa noite. Acabou o tempo, né? Acabou o tempo. Aquele que estiver com Deus vai ficar com Deus. O que estiver sem Deus, né? Deus deu oportunidade para essa cidade aqui, mas não quiseram oportunidade. Deus deu oportunidade para muita gente. Deus, né? Pelo seu amor. Mas muitos não quiseram, como Deus falou, né? Eu falei, mas o povo não quis ouvir minha voz. Eu chamei ele, mas eles não quiseram a mim, né? Deus tem falado, está chegando um grande juízo sobre o estado do Rio Grande do Sul. Um juízo como nunca houve, irmãos. Estou tudo arrepiado aqui, ó. Está chegando um tratamento de Deus terrível sobre o estado do Rio Grande do Sul. Pior do que a enchente de 2024. Está vindo algo muito terrível sobre o estado do Rio Grande do Sul, irmãos. E Deus avisou o povo não quis saber dele. Feliz é aquele que ouviu a voz do Senhor e entendeu o que Deus falou, que se colocou na presença do Senhor.
Mais uma vez o Senhor está alertando o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil e o mundo. Aqueles que ouvem pela internet, que Deus deu oportunidade para ouvir hoje o que Deus falou. Está vindo sobre o estado do Rio Grande do Sul um grande tratamento de Deus, um grande juízo de Deus. Maior juízo que já houve nesse estado. Muito maior do que nós vimos acontecer. Muito maior. Haverá muita morte, irmãos, no estado do Rio Grande do Sul. Haverá muita morte. E os irmãos vão ser testemunha do que Deus falou aqui. Haverá muita morte, haverá muita destruição no estado do Rio Grande do Sul. Porque o povo não se dobrou ao Senhor. Porque o povo não quis se dobrar ao Senhor. Porque o povo não quis ouvir a palavra de Deus. Porque o povo não quis se arrepender da idolatria, né? Dos cultos pagãos. Não quiseram se arrepender dos pecados. Deus vai tratar muito terrível com esse estado, irmãos. E muitos vão descer a sepultura sem salvação. Muitos. Amém, irmãos? Então o tempo é: busque mais ao Senhor. A orientação de Deus é: busque mais ao Senhor. Se converta mais a Deus. Se entrega mais ao Senhor. Abra o coração para Deus e Deus venha morar verdadeiramente dentro do meu e do teu coração, irmãos. Porque o dia é mau. O tempo que estamos vivendo é um tempo mau. O tempo acabou, irmãos. Não tem? Deus falou: acabou, acabou. Está para acontecer a qualquer momento. A qualquer momento o estado do Rio Grande do Sul vai ser surpreendido com... Não sabemos o que vai ser, irmãos. Mas eu sei que vai ser algo terrível. E Deus falou, vai alcançar até pessoas que falam: mas aqui não alcançou. Vai alcançar dessa vez, né? Cidades onde não foram alcançadas, dessa vez a mão do Senhor vai alcançar e vai ser terrível. Porque Deus deu chance para se arrepender e não se arrependeram. Amém, irmãos? Ouça o que o Espírito Santo falou com a igreja hoje. E o que muito Deus tem avisado neste altar aqui. Que nós venhamos nos apegar mais com Deus, irmãos. O maior tesouro do nosso coração, irmãos. O maior tesouro da nossa vida, irmãos. Não é ouro, não é a prata, não é dinheiro, não é ter casa, ter mansão, não é ter riqueza, ter fama. Muitos estão aí, ó, cheios de dinheiro no banco, irmãos. Não falta nada. Cheio de carro, cheio de mansão, cheio de casa, terrenos em todo lugar. Mas não tem a presença de Deus, não tem Deus na vida. É um pobre, miserável, cego e nu. E Deus está falando: aconselho que de mim compre ouro refinado, colírio para limpar sua visão. Que passe a água da vida para limpar a mente, para tirar cauterização na mente. Deus está aconselhando o povo, rico, pobre, mendigo, criminoso, seja quem for, se converta ao Senhor, porque acabou o tempo. Entrega a vida para o Senhor agora, neste momento, não é amanhã, é agora, neste momento. Entrega a vida para Jesus. Aproveita esta última oportunidade. Entrega a vida completamente para Jesus, porque ó, acabou o tempo. Acabou. E Deus está irado com o seu povo. Deus chorou quando o povo ali, quando ele falou ali no Salmo 81, quando o povo rejeitou, Catherine, rejeitou a mão favorável de Deus, rejeitou o abraço de Deus. Deus chorou, Deus chora. Você acha que é vontade de Deus essas pessoas que têm morrido, que vão morrer, com o que vai acontecer nesse estado? Essa multidão de gente que vai morrer? Você acha que Deus, Ele se agrada? Não, Deus chora. Mas é que Deus deu tempo, deu oportunidade para todos, como tem dado até hoje. Deus preparou um culto para o povo de agudo vir buscar a Deus. E cadê o povo? Ninguém quer saber de Deus, irmãos. Ninguém quer saber de Deus. As pessoas só querem saber de ganhar dinheiro, de trabalhar, ter riqueza, ter fama, de amontoar terra, amontoar casa, amontoar bens materiais, e nada de vir aqui agradar o Senhor, nada de vir aqui agradecer ao Senhor. Obrigado, porque o Senhor tem me dado saúde para trabalhar, né? Então aí, ó,
acumulando riqueza, mas amanhã vão descer à sepultura sem o maior bem da sua vida, que é Jesus Cristo. Muitos vão descer à sepultura nessa cidade sem ter se entregado a Jesus Cristo, porque não quiseram dar ouvido à palavra de Deus, como o Senhor falou em Salmo 81, não me quiseram. Olha só, olha que tristeza, Catherine, não quiseram Deus, não quiseram, irmãos, não quiseram Deus. Ei, irmãos, é triste ver o povo se revoltando contra Deus, rejeitando a Deus, como rejeitaram no culto na praça ali, rejeitando a Deus. Não é o pastor, não é a igreja, o ministério, não é os irmãos que foram, rejeitaram a Deus, debocham da palavra de Deus, debocham das coisas santas do Senhor, tiram um sarro, mas amanhã Deus vai cobrar, e vai ser pesada a cobrança que Deus vai trazer, irmãos. Amém? Então vamos orar, irmãos. Amado Deus e eterno Pai, eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor, meu Pai, usou tua serva, Pai, para nos corrigir, para nos alertar, meu Pai, que os dias estão terríveis e vai ficar pior. Obrigado por falar conosco, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor, meu Pai, pela tua grande misericórdia, pelo teu amor que o Senhor tem conosco, Pai, o Senhor nos alertou. O Senhor, meu Pai, nos alertou, nos corrigiu, nos exortou, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor alerta, o Senhor corrige, o Senhor açoita todo a quanto o Senhor ama. E o Senhor ama, meu Pai, esse povo, Pai. Mas esse povo não te ama, Senhor. Infelizmente, meu Pai, esse povo, meu Pai, não te quer. E ficamos tristes com isso, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por falar conosco nesta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada irmão, cada irmã que aqui está conosco, Pai. Por aqueles que estão do outro lado dessa tela. Obrigado por todos que o Senhor alcançou através, meu Pai, dessa transmissão, deste culto nessa noite. Que o Senhor venha manifestar a tua mão sobre nós e nos dê força, Pai, para melhorarmos o nosso caminho a cada dia mais. Nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus, que nunca nos falte a tua presença, Pai. Que jamais o Senhor retire a tua presença de nós, Pai. Pode tirar tudo, qualquer coisa, Pai, pode tirar, Pai. Mas que a tua presença permaneça conosco, Senhor. Não retire de nós o teu Santo Espírito. Que o teu Santo Espírito continue vivo dentro de nós, Pai. Porque é Ele que nos traz vida, Pai. Muito obrigado, Senhor. Recebe nosso louvor, nossa gratidão em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém.